Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis. Vamos começar do 37 e vamos tentar terminar no 44. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 18. Muito feliz por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, congregar com os irmãos. E eu louvo a Deus para que o Senhor seja louvado e engrandecido sempre, sempre e sempre. Eu peço que você que está com sua Bíblia na mão, por favor, não feche ela. Eu gosto muito que quem está do outro lado acompanhe a mensagem, até porque nós vamos fazer um passeio, certo? Eu vou pedir o tempo inteiro para que vocês possam abrir a Bíblia e entender, né, o contexto do que está sendo ministrado. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai, de tempo em tempo, abrir ela. Gênesis capítulo 37, do versículo 18. Se vocês puderem me ajudar a ler, eu agradeceria. Eu vou começar então com o primeiro versículo. Nós vamos começar do 18 ao 27. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: eis, já lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma desta feira o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Versículo 21, alguém pode ler? E ouvindo o homem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. 22. Também não lancei mãos dele para livrá-lo das suas mãos, para torná-lo a 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José do túmulo, a luz de várias ruas. 24. Tornando lançado na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. 25. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos obedecerão. Amém? Essa mensagem aqui, se eu tivesse que dar um título nela, eu colocaria como mudança de mentalidade. E geralmente quando a gente fala sobre mentalidade, a tendência é sempre ir lá em Romanos, né? Quando a Bíblia fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e tudo mais. Mas isso também, não estou falando que não está certo essa palavra, está certo sim. Mas eu queria trazer um contexto diferente para tentar trazer uma mensagem um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Olha, Jacó é pai dessa galera. E Jacó, então, das várias mulheres que ele teve, uma delas, a esposa deu à luz a esse homem, que o nome dele é José. Eram 2 filhos. O primeiro é José e o segundo é Benjamim. Então, José era aquele cara que era ousado.
José era intrépido, José era corajoso. Não tinha maldade no coração de José. José tem sonho, a intenção de José é simplesmente compartilhar o sonho com os seus irmãos. José não queria de maneira alguma humilhar seus irmãos. De maneira alguma, quando José fala assim, olha, eu tive um sonho, 12 tribos se juntaram a mim e tal. José não queria humilhar seus irmãos, ele apenas estava feliz, empolgado. E porque ele estava empolgado, ele chama então seus irmãos e fala, olha, eu tive esse sonho e eu estou compartilhando com você e tal e tal. E seus irmãos então começam a entender que José está lançando indireta a ele. Seu pai também, vendo aquilo, disse, o que você está falando, José? Você está ficando louco? O seu próprio pai, então, também repreende José. Mas quando a gente começa então, a entender a intenção e a motivação de José, a gente entende que não tem maldade no coração de José. Ele não quer atingir seus irmãos. Ele apenas está eufórico, ele está feliz. Ele quer simplesmente compartilhar algo, sabe, que ele teve enquanto ele dormia. E isso aqui gerou rancor, gerou raiva, gerou inveja no coração dos irmãos. É tanto que quando José então vai ao encontro dos seus irmãos, eles têm uma ideia genial. Vamos matar esse cara. E sabe, foca novamente no versículo 18. Amém. No versículo 18, depois você vem comigo no versículo 21. Rubem é o primeiro filho. Teoricamente, a gente espera que o primeiro filho é o cara que nos consola, né? É o cara que senta conosco, é o cara que bota juízo na nossa mente. Mas olha a ideia do primeiro filho. Ele vê tudo que está acontecendo e em vez dele falar assim, vamos evitar isso, não vamos matar nosso irmão e tal, ele diz assim, não, vamos colocá-lo num poço. Essa é a ideia do primeiro filho. O cara que poderia ser cabeça, que poderia falar assim, olha, calma cara, ele só teve um sonho, vamos focar e tal. Pelo contrário, disse, não vamos matar ele não, vamos colocar ele num poço. E vamos falar para o nosso pai que um animal matou ele. Essa é a ideia do primeiro filho. E depois então, no versículo 23, ele fala assim, aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no e lançaram-no na cova. Essa ideia foi a consumação do que Rubem falou. E depois então um dos seus irmãos disse assim, cara, vamos vender ele, em vez de matar ele, nós vamos vender. É bom que ele vai sumir e a gente vai ter dinheiro. Sabe, quem é aluno da escola, nós temos falado muito sobre uma mentalidade e um coração cristocêntrico. O que é um coração cristocêntrico? Um coração cristocêntrico é um coração que é governado por Cristo. Quando seu coração é governado por Cristo, logo suas ações são direcionadas e voltadas por Jesus. Aleluia. Quando seu coração é governado por Cristo, o seu pensamento ele é voltado para Jesus. Quando o seu coração é governado por Cristo, a sua mentalidade, o que você pensa, o que você fala, geralmente é algo voltado para a pessoa de Jesus. É obediência a Jesus Cristo. Por quê? Porque quem está governando sua vida não é você. Quem está governando sua vida não é o inimigo. Quem está governando a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Mas um coração egocêntrico é um coração governado pelo nosso ego. Logo, nossas ações, nossas intenções não serão voltadas para a mentalidade de Cristo. É muito fácil, cara. Nós podemos pegar tenta comparar a vida de alguém que ela é direcionada por Cristo e a vida de alguém que não é direcionada por Cristo. Logo, você vai ver que o comportamento dessa pessoa que deixa o seu coração ser guiado pelo egocentrismo, nós conseguimos ver que o comportamento é diferente, amém? Amém. Isso é nítido. Nós não precisamos ser
nós não precisamos ser a segunda pessoa depois do Espírito Santo para entender isso. Nós não precisamos ser tão santo a ponto de entender quando um coração está sendo guiado pelo egocentrismo. Não precisamos entender. O comportamento revela o que está dentro do coração da pessoa, muitas vezes. A maneira que o comportamento da pessoa, o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz, nós conseguimos entender que o que está sendo gerado no coração dela não é algo fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente vem e a gente analisa o comportamento dos irmãos de José, nós conseguimos entender que esses caras não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, amém? Com certeza, porque um coração guiado pelo Espírito Santo não tem a intenção de matar seu irmão. Um coração guiado pelo Espírito Santo não tem a intenção de maltratar seu irmão. Um coração guiado pelo Espírito Santo, quando tenta subir ira no seu coração, ele repreende a ira e ele festeja com as vitórias do seu irmão. Um coração guiado pelo Espírito Santo, quando José trouxe aquele sonho, ele ia falar assim para o cara, que bênção. Deus colocou isso no seu coração. Vamos nos alegrar. Vamos tentar entender o que Deus está querendo falar sobre isso. Vamos orar com isso. Amém? Amém. Quando um coração é guiado pelo Espírito Santo, você se alegra com as vitórias do seu irmão. Glória a Deus. É por isso que os irmãos de José, eles estavam sendo possuídos pelo inimigo. E porque eles estavam sendo possuídos pelo inimigo, o que eles falaram? Cara, esse cara aqui, ele é criança. Ele está achando o quê? Que ele vai nos governar? De maneira alguma. Vamos vender esse cara, vamos matar esse cara. É isso, cara. Então, irmãos, é um risco iminente, é um perigo, quando nós nos deixamos ser levados pelo nosso ego. O ego mata a espiritualidade que há em nós. O ego mata o amor que um dia nosso coração gerou por Jesus Cristo. Não se deixa ser guiado pelo ego. Não se deixa ser guiado pelo ego. O ego vai matar a história que você um dia construiu em Cristo Jesus. Deixa sempre o Espírito Santo controlar seu coração, suas ações, suas intenções. E você vai ver que a cada vez mais você vai se aproximar diante de Jesus. Então a mentalidade desses caras era essa. O inimigo veio diante deles e eles então aceitaram, tomaram posse disso. Amém. Agora, ainda em Gênesis mesmo, abra em Gênesis no capítulo 42. Versículo 42, 37. Amém? Vamos entender o contexto então. Depois que eles vendem José, lembrando que José era o cara querido do pai. Então quando eles vão dar notícia para o pai, quando eles chegam, o pai fala assim: pai, José foi morto. E prova disso está aqui a túnica que o Senhor ofereceu a ele. Esse sangue aqui é dele. Um inimigo, um animal devorou ele. A Bíblia nos ensina que Jacó ficou triste. Ficou tão triste, mas tão triste, que naquela fase, naquele período, ele não comeu, ele ficou assim, totalmente meio que depressivo. Então, os irmãos de José, vendo aquilo, vendo a maneira como o pai deles ficou naquele momento, eles então, eu entendo que eles então mudam a mentalidade deles. Tipo, olha, vamos tentar mudar nossa mentalidade. Vamos tentar fazer com que o nosso pai não passe mais por isso. Então, no versículo 37, eu vou tentar explicar mais uma vez. Eles então, naquela época, estavam tendo um surto de fome. Todas as nações estavam passando por muita fome. O único lugar que tinha comida era no Egito. Então, eles precisavam ir no Egito. E todos nós sabemos da história, pelo menos quem não leu a Bíblia, assistiu a novela. E você que assistiu a novela, você sabe que depois eles voltam novamente para o Egito, amém? Amém. Vocês sabem disso, eles voltam novamente para o Egito. Mas só que uma das condições era que eles tinham que deixar o Benjamim. É Benjamim ou Benjamim? A expressão.
independente de como você expressa, é Benjamin, ou Benjamin. Eles tinham que deixar lá. E o pai dele disse assim, cara, José já morreu. Esse rapaz aqui é a única coisa que está me trazendo alegria. Eu não posso mais deixar ele ir. Então olha a mentalidade de Rubem. O mesmo cara que há um tempo atrás disse assim, vamos colocar esse cara no poço. Olha, a mentalidade dele está mudada, cara. Está transformada, está diferente. Olha o que ele fala. Rubem falou ao seu pai dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não trazer de volta meu irmão. No início ele fala assim, vamos matar esse cara, vamos prender esse cara, vamos fazer dele o que a gente quiser fazer, a gente vai ter dinheiro e vamos curtir, vamos mentir para o nosso pai que ele fez isso. Mas aqui, ele está falando assim, pai, nós vamos levar ele, e se nós não trazer ele de volta, ou seja, ele está falando assim, eu prometo trazer ele de volta, e se eu não trazer ele de volta, mato os meus 2 filhos. Não importa o que vai acontecer lá, eu vou com ele e eu vou trazer ele de volta. Vem comigo no versículo 2, no versículo 9 do capítulo 43. No capítulo 43, versículo 9, versículo 8. Judá, sabe, tem 2 coisas. Rubem é o cara que fala assim, não mata ele, coloca ele no poço. Judá é o cara que fala assim, não, então vamos vender ele. Nós estamos diante de 2 pessoas que fizeram parte da história de José. As mesmas 2 pessoas, eles têm a mentalidade transformada. O primeiro disse assim, se eu não trazer meu irmão, mato os meus 2 filhos. E Judá, o cara que disse assim, vamos vender ele, olha o que ele fala no versículo 8. Versículo 8, no 43. Estamos juntos, irmãos? Diz assim, então disse Judá a Israel, seu pai, envia o mancebo comigo, envia o jovem comigo, envia o irmão comigo, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos, e eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Um disse assim, mata os meus filhos, e o outro disse assim, cara, me odeia para sempre, mas eu vou trazer o meu irmão aqui. A mentalidade dos caras está transformada, irmãos. Amém. São as mesmas pessoas que deram a ideia de que eles tinham que vender o irmão deles. Mas eu entendo que durante esse processo todo, eles falaram assim, não, vamos ter que mudar a nossa mentalidade. Então, a mentalidade deles muda. Vem comigo no 44. No versículo 44, a partir do versículo 16, irmãos, está dando para entender o contexto da história? Amém? No capítulo 44, versículo 16, vamos fazer uma leitura um pouquinho extensiva e eu peço que vocês me ajudem a ler. Daqui a pouco eu vou trazer o contexto dessa mensagem, então. Então, Judá disse, que diremos ao meu Senhor, para você entender. O pai deles, então, cede. Ele fala assim, levem Benjamim com vocês. No capítulo 44, eles agora estão diante de José. Já aconteceu aquela fase toda. Sabe aquela fase que eles saíram, estavam voltando, José pede para colocar alguma coisa na bolsa deles. Então José fala assim, queria pegar eles, chamar eles de ladrão, né? Fala assim, olha, vocês são ladrão e tal e tudo mais, ele vai ficar. Então Judá tem uma conversa com José agora. E a partir desse versículo, ele está falando assim para José. Então Judá disse, que diremos ao meu Senhor? O que eu vou falar para o meu pai? Porque ele deu a palavra, ele disse assim, meu irmão vai voltar comigo. Estamos juntos? Meu irmão vai voltar comigo. Então ele começa a falar com José. Ele diz assim, então disse Judá, que diremos então, meu Senhor? O que nós vamos falar? E como nós vamos justificar? Achou Deus iniquidade nos seus servos?
eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o corpo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o corpo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Quem pode ler comigo o versículo 18? Versículo 18, irmãos. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do teu servo, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Versículo 19. Se o Senhor havia feito essas perguntas aos seus servos, tendes ainda pai ou irmão? 20. Respondemos ao meu Senhor: nós temos um velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então tu dissestes aos teus servos: trazei-mo aqui, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu Senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. 23. Então tu disseste aos seus servos. Enfim, ele está contando tudo o que aconteceu. Vem comigo no versículo 31 para a gente terminar. Acontecerá, versículo 31 do 44. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E os teus servos farão descer as cães do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque seu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tomar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Deu para entender? Ele disse assim para o cara: eu dei minha palavra para o meu pai, eu não posso deixar ele aqui. Se eu puder, deixa eu ficar como escravo, mas deixa meu irmão ir. Essa é a palavra que Judá está falando. Deixa meu irmão ir. E se você for no capítulo 45, você não precisa ir, você vai entender que depois José se revela. Ele fala assim: eu sou José, você irmão. José entende, cara, a mentalidade dos meus irmãos está diferente. Sabe, se a gente for trazer um contexto para essa mensagem, cara, eu vejo uma geração que o mesmo comportamento de há 10 anos atrás é a mesma de hoje, cara. Eu vejo uma galera que não mudou a maneira de pensar. Eu vejo uma galera que não mudou a maneira de adorar o Senhor. Eu vejo uma galera que eles pensavam em matar o irmão há 5 anos atrás. Passaram-se 5 anos, eles continuam tendo a intenção de matar o irmão. Eu vejo uma galera que ele não entendeu que o Senhor não veio com a sua glória, com o peso da sua glória. Há 5 anos atrás, eu vejo uma igreja que pensou que Deus não desceria se nos colocarmos em oração. E a mesma igreja continua pensando do mesmo jeito, irmãos. Se nós continuamos pensando do mesmo jeito, de maneira alguma veremos a glória do Senhor. Se nós continuamos tendo a mesma mentalidade de há 10 anos atrás, nós não vamos experimentar os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Porque quando você vê um cara que tentou matar o irmão, e depois de um tempo, mesmo o cara fala assim: eu estou dando a minha vida pelo meu irmão, mas ele não pode permanecer aqui. Se você quiser, meu Senhor, por favor, me coloca aqui como seu escravo, mas meu irmão não pode ficar aqui. Se antigamente ele estava querendo matar o irmão, agora ele está dando a vida pelo irmão. Como a pastora Dulce falou, irmãos, é importante que a gente mude a nossa mente, porque se nós mudamos a nossa mentalidade, nós conheceremos os feitos do Senhor. Mude a sua mentalidade que você vai impressionar o coração do Senhor.
Mude a sua mentalidade que você vai experimentar coisas novas diante do Senhor. Se você mudar a sua mente, o seu comportamento será diferente. Porque o nosso comportamento obedece à nossa mente. Nós estamos comportando do jeito que nós nos comportamos porque a nossa mentalidade parou no tempo. Mas o Senhor se oferece a cada vez mais, a cada tempo que passa, a cada dia que passa, o Senhor se oferece, se derrama de maneira que nós possamos mudar o nosso entendimento. Olha os irmãos de José. O que aconteceria? O que aconteceria se José entendesse que a mentalidade deles continua a mesma? O que aconteceria? José só muda de posicionamento quando ele olha. Cara, esses caras aqui, há um tempo atrás me venderam. Mas agora, eles estão dando a vida deles pelos nossos irmãos. Eles são diferentes agora. Amém. O Senhor precisa olhar sobre você e entender que existe alguma diferença. Porque quando existe diferença sobre você, aí sim, o Senhor mostrará a outra face. Existem níveis de adoração, irmãos. Quando você muda a sua mentalidade, você sobe para um nível diferente de intimidade no Senhor. Quando você muda a sua mentalidade, você sobe para um nível diferente de intimidade no Senhor. Mas enquanto nós continuarmos com a nossa mentalidade, nós vamos continuar no limite. Nunca conheceremos o outro nível da adoração do Senhor. Jamais conheceremos isso. Sabe? O Senhor está procurando por íntimos. Amém. O Senhor está procurando por homens e mulheres que se colocam à sua disposição e se relacionem. Mas sabe o que acontece? Se nós não mudarmos o nosso pensamento, a nossa mentalidade, nós nunca iremos ser íntimos do Senhor. E porque nós nunca iremos ser íntimos do Senhor, nós nunca experimentaremos as outras coisas que Deus está preparando para os íntimos. Eu tenho falado isso, irmãos. Deus prepara algo para os íntimos. E só os íntimos experimentarão isso. Se você não for íntimo, você não vai experimentar isso. Sabe o que Deus está nos mostrando? O Senhor está nos mostrando um mundo para transformar. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos vindo diante do Senhor pedindo coisas. Está dando para entender? O Senhor não quer meros pedidores, pedidores. O Senhor quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Deus não quer que você venha o tempo inteiro pedindo, me dá isso, me dá isso. O Senhor não quer que o tempo inteiro você fale assim, me dá carro, me dá casa, me dá dinheiro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não é isso que Deus quer. Porque Ele disse assim que se você pedir, Ele vai dar. Ele fala assim que aqueles que pedirem, eles receberão. Aqueles que clamarem, eles serão ouvidos. Aqueles que baterem a porta se abrirá. O Senhor é fiel. Se você pedir, Ele vai te dar. Mas se você todos os dias se chegar diante do Senhor e apenas pedir, o Senhor vai simplesmente te dar, mas o Senhor não quer meros pedidores, igreja. O Senhor quer homens que se relacionem com Ele a ponto de serem íntimos. José foi vendido pelos irmãos, mas o foco de José estava onde? O foco de José não estava no rancor. José podia estar com raiva. José podia estar com raiva dos irmãos. Esses caras me venderam. José podia estar com raiva de Deus, porque Deus permitiu que ele fosse vendido. Mas José tinha foco no Senhor. Ele foi vendido e ele aproveitou a situação toda para honrar e glorificar Deus. Ele então começa a trabalhar na casa de Faraó. Depois todos nós sabemos que inventaram uma história sobre ele. Ele então foi colocado na prisão. E na prisão José poderia muito bem estar revoltado. Olha o histórico dele, cara.
Ele foi colocado no poço para ser esquecido lá, morrer de fome, de sede. Imagina a mentalidade de um cara desse. Depois eles tiram ele de lá, eles venderam ele. E quando eles vendem ele, ele vai como escravo. E como escravo ele tenta subsair um pouco, mandam ele para a prisão. E na prisão José está adorando ao Senhor. Amém. Ela adora o Senhor, a ponto de um dos escravos de Faraó lembrar de um homem de Deus que ele conheceu na cadeia. Aleluia. Quando o Faraó está passando por uma crise, ele disse assim: olha, na cadeia eu conheci um servo de Deus. Glória a Deus. Não estava em liberdade. Não estava em liberdade. Ele diz assim: quando eu estava preso, conheci um cara. Ele é muito de Deus. Tenta tirar ele de lá. Eu tenho certeza que ele vai conseguir interpretar esse sonho. Então o homem de Deus que está preso é retirado de lá. E ele então interpreta o sonho não de acordo com o egocentrismo. Porque José não está sendo guiado pelo ego. José está sendo guiado pelo Espírito Santo. E porque José está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele então interpreta um sonho divinamente falando, irmãos. Só um homem guiado pelo Espírito Santo é capaz de fazer o que José fez. Irmãos, Deus está procurando homens e mulheres que não estão simplesmente querendo pedir coisas. O Senhor quer se revelar. Porque o Senhor quer se revelar aos íntimos. Porque quando o Senhor se revela aos íntimos, o Senhor muda não só uma pessoa. Porque quando você pede, sua vida é transformada. Mas quando você se relaciona com Deus, a sua vida é transformada. As pessoas que estão ao seu redor são transformadas. Pega a visão, igreja. Não vem simplesmente pedir. Vem adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não dá trabalho a Adão porque Adão pede trabalho. Deus dá trabalho a Adão porque Adão se relaciona com Deus. Você está entendendo? Quando você lê Gênesis, em algum momento Adão orou e disse assim: olha, eu quero trabalhar. Orou? Não. Deus não dá mulher a Adão porque Adão fica desesperado clamando por uma mulher. Deus dá mulher a Adão porque Adão simplesmente está adorando ao Senhor e aquilo foi consequência da adoração de Adão. Aleluia. Estamos juntos? Foi consequência. Adão não pede. Em algum momento do relacionamento entre Adão e Deus, vocês veem Adão pedindo algo? Não. Adão simplesmente se relaciona, obedece ao Senhor. Na viração do dia, o Senhor vinha e Adão está se relacionando com Deus. Adão não pede, Adão simplesmente se relaciona. E porque ele se relaciona, eles são íntimos. José, ele vem e porque ele se relaciona com Deus, a vida da comunidade dos egípcios é transformada porque ele traz uma revelação. Ele traz solução ao sonho que Faraó estava tendo. O Senhor está clamando por íntimo, igreja. Amém. O Senhor está clamando por íntimos. Abra comigo em Hebreus. Capítulo 11. Amém? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Estou vendo ainda pessoas abrindo aí. Vou esperar você abrir. Todo mundo abriu? Hebreus capítulo 11. Vamos começar do versículo 1.
Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda se fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho do que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar o Senhor, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Essa é a palavra do Senhor. E só andam pela fé aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Ok? Se você for guiado pelo seu ego, de maneira alguma você vai andar pela fé. E se você não andar pela fé, você vai andar de acordo com aquilo que você vê. Nós não estamos triunfando como igreja porque nós ainda estamos andando de acordo com aquilo que nós vemos. Nós não estamos triunfando como igreja porque, olha só, se você tiver fé, você agrada o coração do Senhor. Sabe por que Deus achou graça em José? Porque José está andando em fé. José poderia sentir raiva, José poderia caminhar com ódio, mas José, ele está focado em como vai glorificar o Senhor. Amém. José está focado em como vai glorificar, como vai adorar o Senhor. José não está se baseado no seu desejo carnal. Sabe, o desejo carnal poderia fazer com que José odiasse os irmãos. Sabe, o desejo carnal poderia fazer, assim que José visse os irmãos pela primeira vez, José poderia falar assim: hoje eu sou homem grande, prendem esses caras, matem ele, façam dele o que vocês quiserem. Mas José oferece uma nova chance, uma nova oportunidade a eles, uma nova história a eles. Por quê? Porque José está caminhando de fé em fé, e aquilo agrada ao Senhor, e porque aquilo agrada ao Senhor, José transforma a vida das pessoas que estão ao redor, dando comida a eles. Então, mais uma vez, se você simplesmente se chegar diante do Senhor e apenas começar a pedir, o Senhor com certeza vai transformar a tua vida. Mas se você quiser transformar nações, seja íntimo do Senhor. Porque transformar nações, porque transformar um bairro é possível, igreja. Amém. É possível nos orar, falar assim: Deus, nos dá a Jaara por herança. Amém. A Jaara é nossa pela fé. É possível nós orarmos e declararmos: Senhor, a Jaara é nossa pela fé. Nós não concordamos com a ideia de ter prostíbulos aqui. Nós não concordamos com a ideia de ter pontos de drogas aqui. Eu vou falar de um testemunho que aconteceu na Colômbia, num bairro, acho que uma cidade como Anápolis. Irmãos, naquele bairro, naquela cidade tinha muito assalto, muita droga, prostituição. Uma galera começou a orar. Eu não sei se foi uma turma da Jocum que estava orando por eles lá, por aquele bairro, por aquela cidade. A galera começou a orar, irmãos. A galera começou a orar por muito tempo, sabe? E aquilo estava trazendo, e por causa daquilo eles não conseguiam trazer o Espírito vivo de Deus sobre aquela cidade. E a Bíblia diz assim que aconteceu algo lá, eu acho que morreu alguém, as igrejas se uniram e eles começaram então a orar, cara. E quando eles começaram a orar, irmãos, os traficantes começaram a abandonar as drogas. As prostitutas começaram a abandonar tudo. Resumindo, irmãos, sabe o que aconteceu? O avivamento tomou aquele lugar de uma forma tão poderosa que os policiais, eles começaram a fazer trabalho de bombeiro. Não tinha mais ocorrência de crime naquela cidade. Então, quando tinha um incêndio, ou quando uma criança se machucava, o carro da polícia era usado para levar as pessoas no hospital. Porque não existia aquilo. Galera, isso aqui é o poder da oração de um íntimo.
Então você precisa caminhar na direção que você crê que vai acontecer. Olha só, eu tenho um vício, eu não estou conseguindo deixar, mas a minha fé me leva a crer que eu vou deixar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar de andar com pessoas que te influenciam. Isso quer dizer que você está indo de encontro com o que você está acreditando. Amém? Está dando para entender? Ou eu uso drogas. Eu tenho problemas com drogas. Mas eu tenho amigos que me influenciam nisso. Mas a minha fé me leva a crer que o meu Deus é poderoso e vai me fazer eu abandonar isso. Então, qual que é o meu primeiro passo? Eu estou abandonando os caras que me influenciam a fazer isso.